Bom, bom, boa tarde, né? A gente está aqui para apresentar o seminário de sistemas operacionais de sincronização condicional, semáforos e monitores. Aqui foi feito por mim, Lucas, Rodrigo e o Renato. Basicamente, o que é um sistema de sincronização condicional em sistema operacional? É basicamente quando você tem uma série de condições para ver se determinados processos compartilhados podem ser acessados. Basicamente, quando tem diversos processos e eles têm que atender uma determinada condição para eles poderem ser acessados de forma segura. E uma coisa que é importante sanar, né? Por causa que a gente vai chegar nisso no exemplo, o buffer é a área de memória usada para armazenar os dados, né? Que basicamente é usar em sistemas operacionais vai ser importante, por exemplo, que é onde que organiza os dados, salva os dados, lê os dados e estabelece determinadas condições. Qual é o propósito da sincronização condicional no sistema operacional? Basicamente, coordenar todos os recursos partilhados, né, do sistema operacional para que depois da condição atingida eles consigam correr bem e de forma eficiente. Mas uma coisa que é bom saber é que existem duas diferenças. Vocês já devem ter visto exemplos de exclusão mútua e sincronização condicional, e os dois parecem similares. Mas, na verdade, tem uma diferença. Exclusão mútua basicamente vê quem pode acessar esses recursos compartilhados específicos do sistema operacional, concorrência um com o outro, porque nem todos podem acessar. Então, basicamente, ele vê, exclui o processo se tiver acesso a um recurso compartilhado mais de um, por exemplo, para que não tenha dois ou tenha redundância de dados ou algo do tipo. A sincronização condicional como eu disse, né? Basicamente ela pega os dados, mas ela só pode ser feita quando uma determinada condição é alcançada. Ou seja, basicamente, exclusão mútua é quando você consegue, você exclui o processo, né, independente, você sempre exclui para poder não ter redundância de dados. Por exemplo, sincronização condicional é só quando ocorre determinada condição. Você chama um checa por condição e o outro é independente, é mais rigoroso, digamos. Claro, tem aqui o exemplo de sincronização condicional, que é ver a interação do buffer, né, que é aquele que salva os dados entre os produtores e consumidores de determinado produto. Os produtores geram os dados, né, por exemplo, um preço ou algo do tipo. E os consumidores lerem os dados tipo preço, a quantidade, preço total da transação, por exemplo. Basicamente, os produtores não podem gravar um buffer X, mas também os consumidores não podem ler um buffer vazio, porque basicamente os produtores não podem exceder o máximo de memória que eles têm, por exemplo, mas os consumidores não podem ler algo que não existe, né? Algo vazio.
que basicamente é mais para se ir com tipo uma passagem tocha meio que para os meus colegas. Basicamente a sincronização condicional, porque ela é relevante para os semáforos e monitores. O motivo é meio que pode ocorrer algum problema, né? Por causa que fica checando condição o tempo todo, fica vendo condição, mas às vezes pode ter algum problema de, por exemplo, espera ocupada, né? Onde os processos ficam em loop, aguardando a condição, que nunca é atendida. Então, para esses semáforos e os monitores, são meio que um processo sincronizacional que fica monitorando isso. Passar a palavra para o Rodrigo, que vai semáforo. Vamos lá. Eu vou pedir para o Lucas que quando eu terminar de ler a parte que eu quero desse slide, eu vou ter que pedir para ele passar para o próximo. Então vamos começar. A história dos semáforos foi primeiramente produzida por Edgar Dijkstra, espero ter falado certo, em 1965, para solucionar problemas de controle de concorrência em sistemas multiprogramados e multitarefas. Os semáforos foram uma alternativa às variáveis de controle usadas na exclusão mútua, que não eram eficazes em sistemas com múltiplos processos concorrentes. O semáforo garantia que evitava condições de corrida e deadlock, fazendo uma compartilhação segura de recursos. Pode passar para o próximo. A definição de um semáforo é uma variável ou estrutura que controla acesso a múltiplos processos e recursos compartilhados, garantindo a coordenação entre eles. Ele indica um recurso está disponível ou não. Ele bloqueia ou liberar recursos com base em condições específicas. Pode passar para o próximo. Nas operações, existem duas operações principais. O P adquire o semáforo se o valor for maior que zero, caso contrário o processo é bloqueado, e o V, que libera o semáforo incrementando seu valor e acorda processo bloqueado. Essas operações são atômicas, ou seja, não podem ser interrompidas, para evitar condições de corrida. Pode passar para o próximo. Tem vários tipos de semáforos, sendo um deles o semáforo binário. Possui dois estados, 0 e 1, e é usado para garantir a exclusão mútua, similar a um mutex. Um semáforo binário inicializa em 1 e é decrementado para 0 quando adquirido. Pode passar para o próximo. Outro tipo de semáforo é o semáforo de contagem. Pode ser qualquer valor inteiro, não negativo, e controla o acesso a um número específico de recursos. Ele é útil em sistemas com recursos limitados, como conexão de bancos de dados. Pode passar para o próximo. Também tem um semáforo generalizado, usado para sincronização complexa entre diferentes grupos de processos, especialmente em sistemas distribuídos, adaptando-se a casos específicos. Agora eu vou passar para o Renato, que vai falar sobre os monitores. Beleza, então. Vamos lá, gente. Os monitores, eles são basicamente mecanismos de sincronização de alto nível. Eles tendem a ser mais eficientes e mais seguros que os semáforos que o Rodrian comentou. Eles foram introduzidos por esse Hoare em 1974, né? Eles têm o objetivo de sincronizar processos concorrentes. Mecanismo de sincronização estruturado, porque ele é implementado pelo compilador, ao contrário dos semáforos, que são não estruturados. Ou seja, uma vez que o arquivo executável, né,
está compilado, ele já está implementado e estruturado. Pode passar, Lucas. A abstração de sincronização do monitor, porque ele combina dados e operações em um algoritmo para controlar o acesso concorrente. Ele implementa a exclusão mútua automaticamente. É porque eles são implementados de uma tal forma que somente um processo pode executar um dos procedimentos do monitor em um determinado instante. Ou seja, não é possível que um processo execute um mesmo procedimento do monitor simultaneamente. Mais de um processo execute simultaneamente não é possível. Toda vez que algum processo faz chamada a um dos procedimentos do monitor, o monitor verifica se já há outro processo executando algum de seus procedimentos, e se existir, ele coloca esse processo demandante aguardando na fila de entrada. Pode passar, Lucas. A questão da exceção crítica é o seguinte: o contexto do monitor, que ele monitora, né, diz respeito às chamadas operações monitoradas dos processos, que basicamente são as operações que acessam dados compartilhados por diferentes processos, né? Então, a gente tem diferentes processos e todos acessam os mesmos dados compartilhados. De modo que, uma vez que um processo que está sendo executado em um dado instante, com uma operação monitorada pelo monitor, e esse processo altera os dados compartilhados, essa alteração ela é imediatamente, automaticamente sincronizada, justamente para garantir que apenas o processo que fez essa alteração efetive a operação, ou seja, apenas um processo execute cada operação de cada vez, impedindo que mais de um processo execute a mesma operação nos dados compartilhados. Pode passar, Lucas. O monitor, ele também é usado na implementação da sincronização condicional, que o Lucas mencionou aí. Para isso, ele usa variáveis de condição e aplica as instruções, são funções, né, geralmente em Pascal, que são as funções wait e signal. Aí essas funções, basicamente, elas manipulam as variáveis de condição. As variáveis de condição controlam a sincronização com base nessas funções, né? Isso permite que o monitor coloque o processo em espera com a instrução wait, e apenas quando a condição da variável de condição é atendida, por exemplo, a liberação de espaço em buffer, que o Lucas mencionou aí, né? Se precisa liberar espaço em buffer, é preciso que a variável wait dispare um sinal com outra instrução, que é a instrução signal, o que faz com que o processo que esteja em espera seja colocado, possa sair da espera e ser colocado em execução. Pode passar, Lucas. Os monitores, eles têm várias vantagens. Mencionei que eles tendem a ser mais seguros, né, que os semáforos. Uma das razões é a questão da abstração e encapsulamento que eles fazem no algoritmo. Eles fornecem uma abordagem, o monitor fornece uma abordagem mais estruturada para gerenciar a concorrência, né? Porque o semáforo acaba sendo muito manual, né? E o monitor automatiza, então ele tende a ser mais seguro, né? E ele também é menos propenso a erros, porque a exclusão mútua é automática, como eu disse, né? E isso evita erros como espera ativa e liberação incorreta, que acontece nos semáforos, né? Também a facilidade de implementação, porque o algoritmo do monitor é extremamente simples e básico. Ele, nessa condição, nessa situação, por exemplo, de implementação de sincronização condicional, ele usa as variáveis de controle com as funções wait e signal para fazer a implementação. Então, é uma implementação fácil. Pode passar, Lucas. Também tem desvantagens, né? Eles são menos adequados para situações específicas que exigem um controle mais detalhado de sincronização, um controle mais de perto. Nesse caso, o semáforo é mais indicado, né? Também tem possibilidade de deadlock, né? Mesmo prevenindo condições de corrida, eles podem causar deadlock,
né? Se a notificação e a espera não forem bem planejadas, né? A utilização dessas funções wait e sign não for bem planejada, né? E eles também têm menor controle fino, né? Para sistemas que demandam controle mais preciso da ordem das operações, os semáforos podem ser mais apropriados. E é isso, pessoal. Aí estão as nossas referências bibliográficas, né? Nós basicamente usamos a arquitetura de sistemas operacionais do Machado e do Maia.